Atos capítulo 20, um texto que me toca, um texto que me abençoa, um texto que me motiva, um texto que fala comigo. Augusto Nicodemos, ele diz que quando ele quer ouvir a voz de Deus, ele lê a Bíblia. E quando ele quer ouvir a voz de Deus em voz audível, ele lê a Bíblia em voz alta. E Deus fala aqui através desse livro. Sempre falou e sempre vai falar. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Pega a sua Bíblia agora. Fica pertinho dela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse livro tão especial que temos aqui pertinho de nós, Senhor. Nosso coração está aberto para te receber, para receber o teu ensino, para te ouvir, para crer em tua palavra, sem duvidar, crer em tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz claramente, falando aos nossos corações, e mais que ouvir, obedecer, Senhor. Nós te agradecemos e, Espírito de Deus, te entregamos nossas vidas. Entregamos todos os dias, te entregamos agora, Senhor. Declaramos isso e pedimos, Senhor, fala, toca, age, muda, cura, liberta, transforma e salva, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que história, que texto interessante, que experiência tremenda que Paulo viveu aqui. Estava pregando em uma cidade, com os irmãos naquela cidade, e ele haveria de sair dessa cidade, ir embora, seguindo viagem, e talvez não voltar nunca mais. E naquele último dia, o dia que antecedia a sua despedida, Paulo reúne os irmãos e começa a ensinar a palavra. E começa a compartilhar com os irmãos as experiências que ele havia tido com Cristo. Começa a compartilhar com os irmãos, talvez ali o que seria talvez uma despedida, os princípios, os ensinamentos mais importantes dessa palavra. E é o que eu gostaria de fazer com vocês também. Pastor Márcio Valadão tem em sua Bíblia, ele costuma escrever essa frase, que é mais ou menos o seguinte: que cada vez que eu pregar, eu pregue essa Bíblia como se fosse a última vez na vida que eu vou pregar essa palavra. Eu gostaria de, cada vez que eu subir nesse púlpito também, levar essa palavra com o máximo de amor, de paixão e de fidelidade, o máximo de amor, levar essa palavra. Nesse tom, Paulo prossegue falando até meia-noite. Mas tinha um rapaz, não sei se da idade do Felipe, mais ou menos, que estava ouvindo toda aquela pregação, mas ele estava sentado em uma janela. Talvez porque estivesse um pouco quente, como está aqui hoje, sentou pertinho da janela. E quando deu por volta de meia-noite, vencido pelo sono,
cai da janela, terceiro andar, e morre. Um alvoroço, uma bagunça, uma tristeza, gritos, prantos. Paulo vê toda aquela cena e fez algo que só um apóstolo Paulo era capaz de fazer mesmo. Desceu lá de onde ele estava, abraçou aquele jovem, lançou uma palavra que se cumpriu, dizendo que a vida estava nele, e efetivamente, se ele havia morrido, a vida voltou, e o jovem se levantou e viveu, e todos, quando viram aquilo tudo, ficaram ainda mais entusiasmados com a fé. Ficaram ainda mais empolgados, confortados, ficaram com o coração ainda mais extasiados e confiantes em Cristo Jesus e na palavra que Paulo falava. E como o rapaz havia ressuscitado, Paulo continuou pregando até o amanhecer. E como eu quero muito que minha pregação seja bíblica, eu vou pregar até o amanhecer também até 6 horas da manhã, e como estamos no horário de verão, talvez até às 7. E daqui a gente vai direto para o serviço, amém, irmãos? Tenho muita vontade de fazer isso, mas confesso aos irmãos que o meu bom senso não permite que eu faça isso, a não ser que seja uma ocasião especial mesmo. Esse texto narra que os discípulos, que ali que Paulo e os demais irmãos estavam reunidos, e o que eles iam fazer juntos? Eles iam jantar. Eles iam partir o pão, eles iam comer ali a farofinha deles, a janta deles juntos, eles iam partir o pão juntos. E eu quero dizer algo para você, como é importante nós partirmos o pão com as pessoas certas. Como é importante nós estarmos jantando com as pessoas certas. Como é importante nós termos ao redor da nossa mesa pessoas que abençoam a tua família. E que você seja alguém ao redor da mesa de alguém, que você seja alguém a abençoar outras pessoas também. E a Bíblia fala de uma mesa ou de uma roda chamada de roda dos escarnecedores. É uma roda que muitas vezes atrapalha a nossa família. É uma roda que é um estímulo aos vícios, uma roda que é estímulo à traição, uma roda que é estímulo às drogas, que é estímulo à divisão. Mas uma roda na qual Paulo sentava era uma roda onde a união era aprimorada. E que você seja um instrumento para levar paz e união para os seus amigos e para as pessoas ao seu redor. Que o seu conselho, o seu exemplo, seja um exemplo para abençoar aqueles que estão perto de ti. Paulo foi assim. E que nós tomemos cuidado com onde nós partimos o pão, a pessoa que nós trazemos para a nossa casa a fim de lá compartilharmos do pão. Paulo estava seguindo, tinha uma viagem ali para o dia seguinte. E exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. É regra aqui de nossa igreja a pontualidade, do início e do fim. Mas há algumas ocasiões onde existe um algo mais que tem que ser dito. Onde existe um algo mais importante que deve ser dito e que não pode ser deixado para o dia seguinte. E que nós possamos discernir isso. Qual é a hora de nós sim insistirmos e falarmos abertamente, francamente sobre Cristo, ou sobre o pecado, ou sobre renúncia, ou sobre o tema qualquer que seja. Desde que movidos pelo Espírito Santo, estarmos atentos para ouvir. Porque às vezes não queremos ouvir um pouco mais depois do horário, mas quando um jogo de futebol vai para a prorrogação, a gente assiste a prorrogação. Porque quando nós estamos numa festinha, a festinha está boa, nós não se preocupamos em voltar para casa um pouco mais tarde. Eu não quero apregoar aqui displicência nossa em relação ao horário de término de nossos cultos. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando o Espírito Santo falar contigo, baixe sua cabeça e ouça o tempo que for necessário. Porque inclusive ele pode fazer isso aqui na tua igreja,
como às vezes em casa, como às vezes em um lugar mais diverso. E quando você chegar num lugar como Jacó, que estava em Betel e disse, olha, Deus estava nesse lugar, e eu não sabia. Às vezes você está vivendo um lugar, ou um momento na sua vida, em que Deus quer falar com você, e às vezes nem é um ambiente religioso, mas se ali é Betel, ali você tem que parar, tem que abaixar sua cabeça, ajoelhar que seja, e deixar Deus falar contigo. Que eu creio que Deus fala aqui, mas eu creio que você sai daqui também, às vezes no seu quarto, lá deitado na sua cama, o Senhor toca em você e diz que tem que mudar de vida, que algo tem que ser diferente, que algo já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Nessa ocasião, Paulo falava, diz o versículo 8, que havia muitas lâmpadas naquele lugar. E essas lâmpadas aqui não eram as lâmpadas fluorescentes ou incandescentes ou de LED, não, eram as lamparinas da época. Havia muitas lamparinas ali. Eu vou voltar para esse versículo aqui depois. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu. Foi adormecendo e caiu, morreu. Eu quero fazer um paralelo da morte desse jovem, do sono desse jovem, com a morte espiritual, com o sono espiritual. Porque há pessoas que estão despertas, estão acordadas, vivendo um momento tão maravilhoso na presença do Senhor, falando em línguas estranhas, em outras línguas, vivendo uma fé tão maravilhosa, com tanta sede de ler a Bíblia, mas vai adormecendo, vai ficando cada vez mais sonolento, se desconectando cada vez mais do que Paulo está falando, e sonhando cada vez mais, sendo enganado pela carne que está enfraquecida, que está sonolenta. E infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Tem vivido um sono espiritual, que às vezes resulta, inclusive, na morte espiritual. De alguém que já teve uma fé tão intensa, que já teve uma fé tão vívida, que já foi tão apaixonado pela obra do Senhor, já foi tão apaixonado por sua palavra, por estar num ambiente como esse, mas que agora está aqui é algo tão difícil. Fechar os olhos e orar 30 segundos é uma coisa que em um mês não acontece uma única vez, se torna algo tão longe, tão difícil, que não percebe que já está dormindo, um sono que o mantém longe do Senhor, um sono às vezes igual ao que Sansão dormia no colo de Dalila, um sono perigosíssimo. E o versículo 8 diz que havia muitas lâmpadas ali. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de dormir em um lugar claro. Lá em casa eu tenho até um tapa-olho. Coloco assim. Eu até procurei um tapa-olho que tem uns olhos assim abertos assim na frente, sabe? Quando está muito claro. Eu gosto do quarto todo escuro. Quanto mais luzes, mais difícil para mim dormir. A não ser que meu sono esteja muito pesado mesmo. E nessa ocasião, esse jovem, apesar de ter muitas luzes naquele lugar, aquele jovem morreu. E é interessante porque às vezes, mesmo tendo tantas luzes perto de você, mesmo você conhecendo tantos pastores, mesmo você tendo tantos familiares abençoados, mesmo tendo tantas pessoas na igreja e perto de você, às vezes as pessoas mesmo assim adormecem e mesmo assim caem. E eu fico pensando, será que não é as lâmpadas que estão fracas? Ou é o sono daquele jovem que realmente estava muito forte? E há pessoas, irmãos, que têm um sono tão forte, que pode estar debaixo da luz do sol, na praia, que dorme e pega insolação. Alguém já dormiu no sol aqui? Levanta a mão para você. Várias pessoas. E teve outros que não levantaram, que ficaram com vergonha. Dorme. Isso é porque às vezes tem gente que começa a colocar a culpa nos outros, colocando a culpa nas próprias lâmpadas. Veja, queridos, esse jovem, olha onde é que ele foi inventar de sentar. Foi inventar de sentar na janela. Sentou na janela e estava ouvindo Paulo pregar lá longe, e sentado na janela. Coisa típica de jovem mesmo, né, irmãos? De brincar com perigo. Tem gente que gosta de brincar com perigo mesmo. E ele estava lá sentado na janela. Estava quente, eu não sei. E ele olhava para o lado de dentro, porque Paulo estava falando, e olhava para o lado de fora.
frescor, tranquilo, bom lá do lado de fora. E olhava para o lado de dentro e olhava para o lado de fora. Ele foi sentar num lugar perigoso. E às vezes você, com seus próprios pés, caminha para lugares perigosos, para lugares tortuosos, para lugares sinistros, para lugares perigosos, sim, lugares duvidosos. E ali na janela, mostra um pouco de um jovem que está em cima do muro, que talvez queira ficar do lado de dentro, mas quer ficar do lado de fora. Tem uma simpatia com o que Paulo está falando, e até gosta, e até concorda com o que Paulo está falando, mas está com outro olho lá fora, talvez em alguém que está passando do lado de fora. Eu não sei se você está em cima do muro. Eu não sei se você tem frequentado lugares perigosos. Mas se você tem feito isso, eu quero dizer que isso não é o lugar adequado para se estar. E penso eu que se ele estivesse lá pertinho de Paulo, com Paulo cuspindo ele ali, nas primeiras cadeiras, ele definitivamente não teria caído. Queira você, irmão, estar mais perto de Deus, estar mais perto da fonte, beber da água mais perto da fonte, se esforce por estar mais pertinho. Devemos nos esforçar sim. E o que aconteceu, queridos? Esse jovem foi adormecendo, até que adormeceu profundamente. Eu não sei se alguns de vocês aqui dormem assim. Vou dormir agora, pessoal. Boa noite. Não, não é assim. Ou alguém é assim? A Daiane às vezes é assim, às vezes eu começo a conversar com ela, não, amor, pode falar que eu estou só ouvindo. Você acredita? Para cima de mim, ela vai falar isso para mim. Quando ela fala que está só ouvindo, que eu posso falar o tanto que eu quiser, eu já sei, irmão, que ela já está dormindo tem tempo já. E o que acontece? Mas tem gente que vai adormecendo aos poucos, vai adormecendo. Vou dar um exemplo aqui. Você está assistindo um filme, deitou no sofá, começou a assistir o filme, aí dá o propaganda, não é? Aí você fala, eu vou fechar os olhos só um pouquinho aqui. E aí eu abro os olhos. Aí quando é fé, você dormiu, acorda, já está passando o corujão, já meia-noite, 1h da manhã, então sua mãe te acorda brigando com você. E você tenta se lembrar, que hora do filme que você dormiu? Você não lembra. Qual foi a parte? Que hora foi que eu dormi? Eu não consigo. E tem pessoa que dormiu um sono espiritual, mas não caiu de uma vez, não dormiu de uma vez, mas aos poucos foi se afastando, aos poucos foi deixando de participar da Santa Ceia, aos poucos foi deixando de participar dos cultos, foi deixando de orar, foi deixando de ler a Bíblia, foi esquecendo a Bíblia, aos poucos foi se afastando. Não, mas, e fala igual a Daiane, eu estou acordada, e ainda se engana. Não, mas eu não sou desviado, eu sou crente, Jesus é o meu Senhor, estou acordado, eu estou acordado, e não percebeu que foi dormindo, e que já está dormindo. E a Daiane, por incrível que pareça, ela tem a capacidade de falar dormindo, irmãos. Tem um dia que ela acordou, cadê a bicicleta? Eu nem tenho bicicleta, irmãos. Ela falou, Daiane, está lá embaixo, não vou mexer nela agora não. Vai dormir, Daiane. Ela deita. E às vezes a pessoa está dormindo, está dizendo, não, estou acordado. Mas tem hora que você não pode brincar com o seu sono. Vou dar um exemplo. Dirigindo, quando você está dirigindo. Eu vim viajando da Bahia para cá com o Rodrigo. O Rodrigo foi dirigindo e quando passou de Luiz Eduardo Magalhães, eu fui dormindo no banco de trás. Aí ele falou, Jair, eu estou com sono agora, dirige aí. Eu falei, beleza, deixa comigo. Aí fui lá, comecei a dirigir, ele foi dormir, e eu lá de quinta marcha o tempo todo, né? 110, 120, e aquela estradona reta, e você começa a ver os anjos passando ao redor, começa a ver as coisas assim, os pensamentos diferentes vindo na tua mente, eu falei, Rodrigo, acho que eu
Estou um pouco de sono. Eu digo, não, Jair, dirige aí mais um pouco. Aí eu estou dormindo. Eu dirigi. Falei, Rodrigo, não aguento mais não. Aí o Rodrigo olhou no relógio, Jair, só deu 20 minutos que você está dirigindo, Jair. Falei, Rodrigo, eu não aguento, não consigo dirigir de noite e tal. É uma coisa muito séria para eu brincar, queridos. Eu não, foi só 20 minutos, mas eu prefiro, foi o que eu fiz, ele está ali, não é mentira não, mas é verdade. Eu preferi entregar o volante para ele do que colocar a nossa vida em risco. E às vezes é melhor você chegar num irmão, num líder de célula, em um pastor, em alguém e dizer, olha, eu estou dormindo, pastor, não sei, tem gente que chega em mim e fala, pastor, não consigo orar mais, eu não tenho força para ir para a igreja, o que eu faço, pastor? Me ajuda. Mas tem gente que está sofrendo, morrendo, mas não pede ajuda, não pede socorro. Tem um irmão que ele é meio doido, e ele veio numa CG da Bahia para cá, lá de Feira de Santana, numa CG, e ele disse que quando ele estava com sono, ele parava a moto, dava uns tapas no rosto dele, enfiava a cabeça num balde d'água e corria 100 metros de toda velocidade, depois voltava mais 200 metros e corria e voltava e pegava a moto e ia pilotar de novo para passar o sono. Irmãos, eu não sei o que você vai fazer para passar o teu sono espiritual, que tipo de atitude que você vai fazer, mas eu sugiro que você faça alguma coisa. Eu sugiro que a tua fé resulte em ações. Tem muitos irmãos aqui na igreja que trabalham à noite. O irmão Nilson trabalha a noite toda, é ou não é, irmão Nilson? E tem vezes o que com o irmão Nilson para passar o sono? Conversa com ele. Ele vai tomar café, ele vai assistir televisão, ele vai ouvir as pregações que a gente manda lá em MP. Aí que dá sono mesmo, aí ele para de ouvir. E aí ele vai andar lá no condomínio e tudo mais. Mas você tem que fazer alguma coisa. Não veja a derrota do seu lar, não veja o seu sono espiritual, e você inerte, sem fazer um jejum, sem orar, sem se levantar de madrugada. Devemos fazer algo. E o que acontece, queridos? O adormeceu, caiu. Alguém já sonhou caindo alguma vez? Você está assim de repente, você dá aquele pulo, é interessante, eu vou fazer uma análise depois para ver por causa disso. Alguém já caiu de verdade? Eu acho que todo mundo aqui já levou uma queda de verdade. Eu fiz uma pergunta na célula, quem já caiu de verdade, assim, a minha mãe uma vez estava lá na QNL, e tem um tamborete dessa altura aqui, ó, e ela subiu nesse tamborete para lavar em cima dos armários. O que aconteceu? Ela caiu, se machucou, podia ter morrido. Tem queda que é fatal. Tem queda que é fatal. Cuidado, preste atenção, principalmente os mais idosos, devemos tomar cuidado com a queda. E a queda, ela é destrutiva, ela machuca. Tem pessoa que não morre. Irmã Lute podia ter morrido, mas não morreu, graças a Deus. E existe uma queda que você cai às vezes, que você não se salva. Teve a irmã Antônia, estava vindo com o irmão Antônio esses dias, de que cidade do Mato Grosso? Como é que é o nome da cidade? Mineiros, no Mato Grosso. E o irmão Antônio estava vindo de noite, e ele dormiu no volante, e o carro saiu, chegou a capotar ou só saiu da pista, irmão Antônio? Desceu numa ribanceira. Quantas pessoas estavam no carro, irmã Antônia? A irmã e ele. Veja o risco que a irmã Antônia correu, o risco que ela chegou aqui machucada ainda, porque a queda de um pai afeta toda a família. A queda de uma mãe afeta os filhos. Uma infidelidade que um pai pratica afeta toda a família. E a queda aqui, como sinônimo de pecado, ela traz consequências na vida de várias pessoas. Tem um dia que minha mãe estava andando com meu pai de carro, e na hora que meu pai começa a dormir, minha mãe, Zé Leite, e meu pai, estou dormindo não. Tem hora que você tem que estar com alguém alerta. Tem gente que pensa que ser copiloto é só ficar dormindo daqui até chegar em Barreiras. Não, querido, tem que estar ajudando ali. E é bom quando você tem alguém que te ajuda. Às vezes Deus coloca alguém no teu caminho para te acordar, para te despertar. Acorda, meu querido, venha, participa aqui, levanta, não dorme não, para te dar um alerta. E o que acontece? Olha o que diz o versículo 9.
caiu, adormecendo profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono. O jovem estava na janela, Paulo pregou muito, o jovem dormiu e caiu. A culpa é de quem? É de Paulo. É ou não é? Não foi Paulo que pregou muito tempo? Se Paulo tivesse pregado pouco tempo, aquele jovem tinha caído? Não tinha caído. Sabia que tem gente que é especialista em colocar a culpa nos outros? É especialista em colocar a culpa nos outros, nunca assume a culpa. Tá vendo? Se Paulo não tivesse pregado tanto, eu não tinha caído. O que o cara estava fazendo ali, rapaz? E tem gente que nunca assume a culpa. Sempre coloca a culpa nos outros. Não, eu traí minha esposa, mas a culpa era dela, porque ela não queria fazer nada comigo, porque ela era briguenta. Ah, mas eu traí, mas a culpa é do meu pai, porque o meu pai não me deu educação, por isso que eu estou nos assaltos agora. Não, a culpa é dos meus filhos, porque os meus filhos tinham que ter filhos. E nunca assume a culpa. E a salvação nossa, e libertação nossa, passa pelo caminho do reconhecimento de culpa. De você reconhecer a sua culpa no cartório. De você saber que você é um pecador e que precisa do perdão do Senhor. O que aconteceu, queridos? Quando então foram olhar o jovem, falaram, esse jovem aqui caiu, ele está morto. Vêm as pessoas aqui com a mente natural, com a mente carnal, e simplesmente constata o óbito. E chegam pessoas carnais e olham para pessoas caídas e dizem, para esse não tem mais jeito, para esse está perdido, ele é assim, ele é igualzinho o pai dele, não tem jeito para ele não tem jeito para ela, está morto, está perdido, pode desistir. E muitas pessoas dizem isso de você, que você não vai mudar, que não tem condição de você mudar. Mas não foi isso que Paulo fez, não. Diz o versículo 10, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. E eu queria que todos nós fôssemos como Paulo. Eu queria muito que tivéssemos tamanha unção para ressuscitar pessoas. E se eu tivesse essa fé, eu já teria usado ela muitas vezes. Mas existe algo aqui que o Senhor concede a cada um de nós. E diz o versículo que Paulo desceu ali de onde ele estava. E às vezes, queridos, nós estamos em um pedestal, estamos em uma situação de conforto, e o Senhor nos chama para nós descermos degraus e irmos até aquela pessoa que está ali caída, que está ferida, que está precisando de ajuda. E às vezes quando você quer ajudar, você até é ferido. Porque às vezes eu já percebi que a pessoa ferida, ela costuma ferir também. E às vezes você quer até ajudar a pessoa ferida, e essa pessoa ferida acaba te ferindo. Mas é assim mesmo, você continua ajudando, você continua estendendo a mão. Paulo desceu, se inclinou, e esse descer me faz fazer uma pergunta que o pastor Joel Braga fez. Hoje, você quer um avental ou você quer um babador? Você quer um babador ou você quer um avental? O babador você vai utilizar para o pessoal te dar comidinha na boca, para você não se sujar. O avental você vai usar na cintura para poder lavar os pés de alguém, para poder lavar umas louças, para poder fazer um trabalho. Hoje você quer um babador ou hoje você quer um avental? Paulo ali pegou o avental, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. Ao invés de se distanciar, que está todo sujo de sangue, eu que não toco nele. Tem gente que é assim, não, fulano é pecador, olha que fulano, sem vergonha, não sei o quê, e agora diz, eu que não me aproximo dele. Não quero ser melhor do que os outros, não. Paulo foi lá, talvez quando Paulo se abraçou, Paulo até sujou do sangue ali, no moço ali, eu não sei. Não quero ser melhor do que os outros, não, irmão, você achar mais santo, agora que você está na igreja, achar mais santo do que os outros, não é assim não. Todos nós somos pecadores, fomos perdoados pelo Senhor, isso que aconteceu. Paulo foi lá, se inclinou e abraçou. É engraçado que tem gente que quer ressuscitar morto, mas não quer descer do pedestal, não quer se inclinar e não quer abraçar os outros. E se abraçam, fazem isso até com falsidade, não é com amor verdadeiro. Não sei se você pode ressuscitar alguém hoje, mas você pode abraçar alguém hoje com um amor sincero. Você pode se inclinar sobre uma pessoa e ajudar uma pessoa que está caída, que precisa do teu abraço, que precisa da tua ajuda, que precisa da tua mão amiga. Os irmãos estão entendendo? Amém? Paulo fez isso. E o que Paulo disse quando abraçou? Abraçou, olhou para o pessoal assim, ó.
A vida nele está, ele está vivo. A vida está nele. A vida está nele. E é tão bom quando você está em sofrimento, em luta, e chega alguém em você, e ao invés de te destruir com as palavras, te dá uma palavra que levanta. E Paulo tinha uma palavra que levantava. E todos nós podemos ter uma palavra que levanta assim, irmãos. E as pessoas perto de você, se dão uma palavra para levantar a pessoa. E aquele declarou, ele profetizou, ele declarou vida para aquele jovem. E nós somos portadores de vida, porque inclusive há poder em nossas palavras, e você tem recebido um chamado de Deus para declarar vida onde você for, para as pessoas que estiverem perto de você. A vida está nele. Agora Paulo não ficou ali chaleirando aquele cara lá o tempo todo também não. Paulo levantou e foi embora, repartiu o pão. E diz o versículo 11, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. Tremendo, amém, irmãos? Fico tentado a fazer isso, irmãos. Será que eu vou resistir? E continuou falando, explicando. E as pessoas viram aquilo e ficaram maravilhadas. Ficaram maravilhadas. Que experiência sensacional. Talvez os que foram para casa cedo naquela ocasião não testemunharam aquilo. E o desejo do meu coração é que todos vocês aqui tenham experiências com Deus. Experiências novas com Deus. Experiências que te marquem. Aquele jovem despertou. Eu tenho certeza que nunca mais ele sentou naquela janela. Nunca mais ele... Talvez uma pessoa que já dormiu no volante alguma vez, depois disso nunca mais brincou com isso. E há pessoas que aprendem apenas depois que caem. E sofrem com dores. E que não seja mais necessário que você caia. Jovem, você que está na presença do Senhor, que nunca se desviou, não vem de se afastar não. Não vem de cair não. O mundo vai te oferecer muita coisa, mas não se afasta não. Porque tem jovem que cai e não se levanta mais. Procura ficar em pé. Agora eu vejo uma coisa, que o justo cai, mas ele não permanece prostrado. E nós estamos aqui diante de um Deus que levanta aquele que caiu, que perdoa, que cura e que liberta. E diz o versículo 12, ao final de tudo, o jovem acordou vivo. Acho que ele pode até ter ficado meio aéreo assim, tanto que conduziram o rapaz vivo. E nós temos a responsabilidade de ajudarmos a conduzir uns aos outros. Existem tantas pessoas precisando de orientação, precisando de um norte, precisando de uma ajuda, que você aponte, olha nessa direção, vem comigo, eu vou contigo. Existem pessoas que precisam de coragem. Interessante que o Felipe e o Yarlison nunca tinham ido para Taguatinga de ônibus, ó irmãos. E eu chamei eles para ir lá na minha casa. E eles sozinhos eles nunca tinham ido, mas juntou os dois, aí eles tiveram coragem. É ou não é, irmãos? E os dois chegaram lá, pois é, pastor, deixamos aqui pertinho aqui, deu tudo certo e tal, almoçaram lá em casa. Tem coisa que de dois você tem mais coragem, tem mais ânimo. Você quer andar de bicicleta, às vezes sozinho, é ou não é? Sozinho você não anima, mas de dois você anima, você quer ir distâncias cada vez mais longas, de dois você anima e tal. E assim, irmãos, que você tenha um parceiro de oração, que você esteja disposto a andar com alguém para os caminhos do Senhor e com alguém, e ora você conduz, ora você é conduzido, e que nós sejamos conduzidos nessa direção aqui, e ao final ficaram grandemente confortados, porque a palavra do Senhor sempre trouxe, e sempre vai trazer conforto para o ferido, sempre trouxe, sempre vai trazer conforto para o abatido, para o desesperado. É isso que aconteceu toda a vida, é isso que eu já vi acontecendo muitas vezes, e é isso que vai acontecer na vida daquele que se apega à palavra, que ama a palavra, que recebe a palavra. Já aconteceu com muitos, tem acontecido comigo.